Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre uma lista de jogadores que vão deixar o Palmeiras pro ano que vem e que na minha visão poderiam ser nomes interessantes, ainda mais se o Cruzeiro tivesse uma ajuda financeira no pagamento desse salário, de algum desses jogadores que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Que eu acho que são aí 4 nomes que, na minha opinião, se chegasse na Raposa, poderiam ou ser titulares ou disputar a posição. Quero comentar aqui com vocês, só lembrando, tá? Que não tem nenhuma negociação em andamento, isso aqui é só minha opinião. No meu canal muita gente confunde, né? Não estou trazendo informação, não estou mandando mensagem para um diretor, um presidente, não. Só estou dando aqui a minha opinião de quais jogadores que eu acho que seriam boas opções e vou trazendo também algumas atualizações, né? Obviamente do que surge aí do Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, do Globo Esporte, só para deixar bem claro, do Super Esportes também, principalmente. Então é só justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro Deus. Enfim, conto aí com a ajuda de vocês para chegar ainda hoje, nessa terça-feira, né, a marca de 36 mil inscritos e 500, que já está bem próxima. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas, que dá com ótimas cotações para os próximos jogos aí da Copa do Mundo, né? Hoje, nessa terça, tem algumas partidas interessantes, igual 1h, tem México e Polônia, vitória do México 2,57, empate 2,85, uma vitória da Polônia pagando 2,74, um pouco mais tarde aí França e Austrália, vitória da França pagando 1,22 a cada real apostado, vitória da Austrália também 12,35 e amanhã com vários outros jogos igual Espanha e também Costa Rica, Alemanha e Japão para você apostar. O link da Sportpix está aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos começar assim com essa lista de jogadores do Palmeiras, que não são muitos, né? Eu quero comentar aqui de 4 nomes que o Nicola afirmou, né? Que os jogadores estão voltando ao Palmeiras e que algum deles não devem continuar, uns terminando o contrato, outros podem sair por empréstimo, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O primeiro, o meio-campista Matheus Fernandes, ele que tem aí apenas 24 anos de idade e basicamente atua como um volante, né? Podemos dizer assim, um primeiro volante ali, um pouco mais de marcação, características que eu acho parecidas, né? Com, por exemplo, do Felipe Machado, mas obviamente o Matheus Fernandes um pouco mais defensivo do que o Machado nessa. Eu acho que é um jogador sim muito interessante. Ele surgiu na base do Botafogo e foi muito bem pelo Botafogo de 2017 até 2018, fez 85 partidas, 1 gol e 5 assistências. Foi para o Palmeiras no início de 2019, 12 partidas, 1 gol pelo Palmeiras e foi vendido para o Barcelona na época, né? Ele jogou no Barcelona, ficou lá basicamente um ano, né? Jogou um jogo no principal do Barcelona e 3 por empréstimo para o Valladolid do Ronaldo. Então, até por já ter tido uma passagem no Valladolid, que já era do Ronaldo em 2019, 2020, quem sabe assim o Matheus Fernandes não esteja no radar, apesar de não ter deixado uma ótima impressão, né, nessa passagem bem curta pelo Valladolid. Enfim, um esquema bem estranho, ele depois logo saiu e foi para o Palmeiras, onde assinou um contrato assim até o final de 2025, ou seja, o Palmeiras assim jogou 7 jogos em 2021, não teve sequência e emprestou ele para o Atlético Paranaense nessa temporada. De acordo com o Nicola, os vencimentos dele é na casa dos 600 a 700 mil por mês, porque como o Palmeiras não teve que pagar para comprar o jogador, que estava avaliado em mais do que 6, 7 milhões de euros, acabou dando luvas gigantes para o atleta e, para você ter uma noção, foi emprestado o ano inteiro. Ficou no Atlético Paranaense, a equipe do Paraná pagando parte do seu salário e o Palmeiras a grande maioria deles. Foram 27 jogos pelo Furacão, desempenho razoável, foi mais reserva do que titular, para falar a verdade. É um cara que eu não acho que deve ter sequência no Palmeiras pro ano que vem, realmente só se, nossa, uma coisa muito diferente acontecer e o Palmeiras deve buscar interessados no mercado na sua contratação. Tem que ver, igual eu falei, né, se o estilo de jogo dele encaixaria do que o Paulo Pesolano gosta. Por exemplo, é um cara que eu vejo que é um pouco mais lento, não tem toda essa velocidade que o time do Cruzeiro exige, né? Por exemplo, assim, não acho que essa exigência no meio de campo para volantes tem que ter um volante rápido, né? Tanto que se você for observar, o Felipe Machado e o Neto Moura não são dois caras com muita velocidade, justamente por ter mais essa bola no chão, mais pensar do que propriamente em correr. E até para você ter uma ideia dos números, dos últimos 10 jogos pelo Atlético, ele jogou um jogo apenas, que foi na derrota do Palmeiras para o Atlético, na derrota do Atlético para o Palmeiras, né? O clube que ele está emprestado. Ele jogou 17 minutos na reta final. Acho um bom nome, tá aí disponível no mercado. Quem sabe se o Palmeiras aceitasse assim, o Cruzeiro pagar, nossa, 200 mil por mês e o Palmeiras arcar com o resto. Quem sabe não possa ser uma boa opção. Tenho minhas dúvidas se ele chegaria para ser titular absoluto. Tenho, mas em relação à qualidade técnica é muito melhor do que os volantes que temos atualmente.
em relação à característica de jogo, né? Se você for pegar os volantes mais defensivos, eu prefiro ainda ficar aí com o Matheus Fernandes do que provavelmente com o Felipe Machado, até por conta da experiência, mas não descartaria o Machado crescendo bastante no Cruzeiro para esse ano. Quero saber a sua opinião aqui também sobre o Matheus Fernandes, se você já tinha ouvido falar, né, a respeito do jogador. Outro que está numa situação bem parecida é do Carlos Eduardo, comprado por quase 30 milhões de reais, não conseguiu demonstrar um bom futebol com o Palmeiras e tem vínculo ainda por mais uma temporada, ou seja, até o final de 2023. O Carlos Eduardo, que também já foi emprestado para o Atlético Paranaense, foi emprestado para o Red Bull Bragantino nessa última temporada, e lembrando, é uma posição que o Cruzeiro está assim de olho no mercado para o ano que vem, que é no caso de um ponta esquerda, ponta direita, né? O Carlos Eduardo, que ainda só tem 26 anos de idade, bem jovem também, o salário dele não consegui identificar, mas não acho que seja menos do que 350 mil por mês, 300 mil, justamente por conta do Palmeiras ter pagado um valor altíssimo dele junto ao Pirâmides lá do Egito. Para você ter uma ideia, o Carlos Eduardo, que basicamente acompanha a carreira dele desde o início, que vocês sabem que eu tenho um irmão gêmeo e ele torce pro Goiás, né? Então, meio que tudo que ele sabe do Goiás ele acaba me falando e tudo mais. Tem canal também aqui no YouTube, o Goiás News, né, que alguns de vocês pensam que é eu. Não, é meu irmão gêmeo, parece bastante mesmo. Mas assim, eu vi a trajetória do Carlos Eduardo todinha pelo Goiás, e até meu irmão mesmo, que torce pela equipe, falava, ele é um bom jogador, mas não é isso tudo, não é jogador de ser vendido por 20, 18 milhões de reais, não é isso. E ele foi negociado com o Pirâmides do Egito por algo próximo a isso, né? Em 2018, no final daquele ano. Porque na Série B de 2017 ele havia feito 59 partidas, 12 gols. Em 2016, 10 gols marcados. Em 2018, 30 jogos, 5 gols e saiu no meio da temporada. Até tinha representantes do Borussia Dortmund analisando assim o Carlos Eduardo. Eu achava um exagero gigante na época. Não é um jogador ruim, mas para jogar em Borussia Dortmund, para ser vendido por um caminhão de dinheiro, eu acho que não. Era novo na época ainda, tinha ali 21 anos de idade, foi pro Pirâmides e jogou 10 partidas por lá, um gol marcado, e foi pro Palmeiras em 2019, só jogou naquele ano, 19 partidas e um gol apenas, não deixou uma boa impressão e foi emprestado 2020 e 2021 pro Atlético Paranaense, até que teve anos ok. 2020, 45 partidas, 8 gols e 5 assistências. Eu até já falei o nome do Carlos Eduardo aqui pra vocês no canal, que assim, seria um bom nome para o Cruzeiro na Série B de 2020, 2021. Várias vezes eu falei isso para vocês. O Atlético tinha uma opção de comprar ele, se não me engano, por algo próximo de 11, 12 milhões de reais. Por lá ele fez um pouco mais de 85 partidas com 10 gols marcados e 7 assistências. Números razoáveis. Nesse ano pelo Red Bull não conseguiu realmente jogar. Jogou dois jogos pelo Atlético no ano e mais 28 pelo Red Bull. Não marcou nenhum gol, apenas 2 assistências no ano. É igual eu falei, é um cara que chegaria e seria titular? Eu acho que nesse primeiro momento não, mas tem potencial para jogar, para cair no estilo de jogo do Pesolano, bem interessante tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Sim, não acho um jogador ruim, igual eu falei para vocês, é um jogador que eu acho bem interessante, não é um jogador para ficar jogando no Borussia Dortmund, né? Igual naquela época, em 2017, 2018, ele estava sendo especulado em alguns times europeus, eu acho que não. Mas tendo essa opção, até mesmo do Palmeiras pagar parte do seu salário, não foi bem no Red Bull Bragantino, não acho que o Palmeiras deva utilizá-lo, e nem vários times vão demonstrar interesse. Na minha opinião, um ótimo jogador que pode chegar ali para velocidade. E é claro que, por exemplo, vamos supor, ele ganha 350 mil por mês, o Ronaldo fizesse uma proposta de 150 e o Palmeiras pagasse o resto, colocando uma opção de compra no contrato fixado, quem sabe ali em 8, 9 milhões de reais. Dependendo, ele pode ter um ano bom, igual foi pelo Atlético Paranaense em 2020, né, com 45 partidas, 8 gols e 5 assistências. Acho um bom jogador. Igual eu falei, tenho minhas dúvidas se seria titular, sim, mas para complementar o elenco, que é muito melhor do que a maioria dos pontos que nós tínhamos na última temporada, isso você pode ter certeza. Dando sequência aqui, temos duas opções para lateral esquerda, né? Deixa eu só encostar aqui, senão vai acabar fechando a tela. Enfim, 2 jogadores para essa lateral que o Cruzeiro vai sim buscar no mercado pro ano que vem. O primeiro é no caso do Vitor Luiz, lateral esquerdo, que vocês lembram dele, né? Eu acho que quem acompanha aqui meu canal há mais de 2 anos já viu falando do Vitor Luiz, desde 2019 eu falo que ele seria um bom nome. Por quê? Um jogador que tem hoje 29 anos de idade e nessa atual circunstância é extremamente viável pensar na sua contratação. O contrato dele com o Palmeiras acabou agora no final do Brasileirão e ele estava emprestado ao Ceará, onde também acabou o seu vínculo, e a equipe cearense até poderia demonstrar interesse em renovar com o Vitor Luiz, mas acabou sendo rebaixado para a Série B. Por lá ele tinha um salário próximo dos 150 mil por mês, que era a parte que o Ceará pagava para ele. Possivelmente o salário dele não deve ser menor do que 350 mil por mês também, porque já foi titular do Palmeiras entre 2018 e 2021, ele foi titular no Palmeiras, né? Nesse ano pelo Ceará, 45 partidas, 4 gols marcados.
Eu lembro muito bem do Vitor Luiz no Botafogo, lá em 2016, 2017. 2017 até enfrentou o Cruzeiro naquele Brasileirão, foi muito bem, 57 partidas, 2 gols, e pelo Palmeiras nunca conseguiu ter aquela sequência muito boa. O melhor ano dele foi 2020 e 2018, somando aí em média 38 partidas no ano, mas apenas 1 gol e 2 assistências. É aquela coisa, é um lateral que se tiver a liberdade pelo campo, chega muito bem. Eu lembro dele no Botafogo em 2017, na minha visão, se eu não me engano foi isso, né? Os 2 melhores laterais esquerdos do torneio, estava disputando o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa para ver quem ficaria nessa posição, porque estavam jogando muita bola, aquele Botafogo ali que também chegou, se não me engano, nas semifinais, né, da Copa do Brasil, foi eliminado apenas para o Flamengo. Então era o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz, acabou que o Diogo Barbosa venceu, né, como o melhor lateral esquerdo da Copa do Brasil daquele ano. Acho um bom nome se chegasse com um salário baixo, por exemplo, 150 mil por mês, que é dentro do padrão do teto do Cruzeiro, eu acho que seria uma boa opção para essa lateral esquerda que não temos opções até agora, né? Porque, igual, tem o Marquinhos Cipriano, que tem um vínculo que é curto, só vai até o mês de julho, e algumas opções no mercado o Cruzeiro tem esbarrado. Ou, por exemplo, impedida financeira da equipe, cobrando 7, 8, 6 milhões de reais, o Cruzeiro não vai ter condições depois da saída do Bidu. O Juninho Capixaba era uma alternativa, acabou que ele foi para o Red Bull Bragantino, então não sobra muitas opções assim, né, para o Cruzeiro também avaliar. E outra aqui no vídeo, que eu já falei, no vídeo dos jogadores da MLS, que seria boas opções, que é no caso do Lucas Esteves, 22 anos de idade, lateral esquerdo que pertence ao Palmeiras e vem se destacando lá pelo Colorado Rapids dos Estados Unidos. Ele que surgiu na base do Grêmio Osasco e está no Palmeiras desde 2017. No caso pela equipe sub-17, pelo Palmeiras principal jogou 2020 e o início de 2021, 26 partidas, 1 gol marcado pelo Palmeiras. Não tinha números ruins, a questão é que o Palmeiras tinha, por exemplo, o Diogo Barbosa, o Vitor Luiz, para essa posição de lateral esquerdo, e depois contratou também o uruguaio Piquerez, né, que está jogando muito bem. Tinha um Vina, lateral esquerdo também naquela época. Acabou que o Lucas Esteves foi para os Estados Unidos, lá para o Colorado Rapids, um empréstimo que ficou 1 ano e meio. Por lá, nesse ano e ano passado, ele tem aí 46 partidas, 2 gols e 1 assistência. Tem uma opção no contrato que é de $1 milhão do Colorado Rapids, que, ou seja, teria que pagar 5 milhões de reais para ficar com o lateral esquerdo em definitivo. É aquela coisa, pelo andar da carruagem, como que ele tem jogado com frequência, eu acho que eles devem sim fazer esse investimento. Se não, eu acho que seria até melhor, porque o Cruzeiro poderia entrar nessa parada e levar o jogador que é muito jovem, já demonstrou boas atuações pelo Palmeiras, também nos Estados Unidos vive uma fase muito boa. E, por exemplo, o Palmeiras não aceitando, não vendendo ele por 5 milhões, acho que o Cruzeiro dá para negociar ali por um valor menor, quem sabe uns 4, 3.500, porque de acordo com o Transfer Market, o valor do Lucas Esteves é de 600 mil dólares, né? Então podemos dizer ali no máximo 3 milhões de reais. Acho que seria um bom investimento. Lateral bem jovem que surgiu muito bem na base do Palmeiras, passagem pela seleção em 2019, né? Pelo Palmeiras mesmo, para você ter uma ideia, ele jogava até um pouco mais avançado na base. 40 partidas e 7 gols marcados, então um jogador muito bom, surgiu desde 2019 no time principal do Palmeiras. Acho um bom nome e quero ver a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Bom, essa aqui foi a lista. Quem desses jogadores você acha boas opções? Quero que você deixe embaixo nos comentários. Carlos Eduardo, Matheus Fernandes, Lucas Esteves, Vitor Luiz. Você achou essa lista boa? Achou essa lista ruim? Pode deixar aqui também nos comentários, né? Óbvio, com respeito, que direto vem aqui uns caras comentar umas babosas, mas faz parte também aqui do meu trabalho. Quero ouvir a sua opinião e se tem alguma outra opção, né? Você fala, nossa, Gustavo, tem um jogador aqui no Palmeiras que não tá jogando, em outro time também, deixa aqui nos comentários, porque pelo menos uma vez na semana eu quero fazer uns vídeos assim, né? Que eu venho fazendo desde 2020, mas sempre paro, né? Acaba surgindo muita notícia e eu esqueço. Mas de você deixar aqui embaixo nos comentários, tal jogador seria uma boa opção, deixa aqui que eu mando um salve pra você, você me ajuda aqui a fazer o vídeo e eu comento sobre esse atleta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, ajudar nós a chegar a essa meta de 300 likes nesse vídeo. Conto com a ajuda de vocês. E aqui a 36 mil inscritos e 500, que já está bem próximo, o link da SportPix para você pegar e apostar nos jogos da Copa do Mundo está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!